Olá, queridos irmãos, chegamos a mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos aqui conhecendo o Criador. Esse estudo é central para nós. Quem é Deus? Chegamos a um momento auge dos nossos estudos, né? Com certeza. Afinal de contas, foi Ele mesmo quem nos revelou as Escrituras, a nossa fonte. E hoje, depois de termos estudado já alguns temas, vamos então a um dos mais importantes estudos dessa série. Convidamos a você que novamente pegue a sua Bíblia, abra e confira cada texto. Este é um tema realmente muito importante, porque ele implica então em adoração, em conhecer realmente esse Deus que nos revelou as Sagradas Escrituras. Exatamente. Nós vemos que ao longo dos séculos, ao longo das eras, desde que existe mundo, houve muita controvérsia sobre esse assunto. Sim. O assunto sobre a adoração e quem é Deus vem trazendo grandes dificuldades ao povo de Deus. Verdade. Vamos estudar esse tema com grande carinho. Dê pausa no seu vídeo e abra texto por texto da Palavra de Deus na sua Bíblia e vá conferindo, tá? Para que nós possamos ter certeza da nossa fé. Amém. Vamos então à pergunta de número 1. A Bíblia afirma que existe apenas um só Deus? Vamos então ao texto de 1 Coríntios 8, 5, verso 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e há muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Irmão Daniel, esse texto deixa alguma dúvida que existe mais deuses? De forma alguma. Ou que se existe quantos deuses, irmão Daniel, você está falando A aqui? Bíblia apresenta aqui um texto de maneira muito clara, onde apresenta um só Deus, o Pai. Exatamente. Mesmo que no mundo há muitos que se chamam deuses. Verdade. Mas para nós quem os cristãos, há um só Deus. Exatamente. O Pai de quem são todas as coisas. Com certeza. Vamos então à pergunta de número 2. De acordo com Cristo, devemos adorar e servir a quem? Vamos a Mateus capítulo 4, versículo 10 e João capítulo 20 ao 24. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Próximo texto. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é um espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vemos aqui então, irmãos, como realmente Jesus ele nos disse a quem devemos adorar. Exatamente. Né? E ele disse que a salvação veio dos judeus. Sim. A salvação não veio dos romanos, não veio dos egípcios, né? Verdade. Mas é para eles, mas vem dos judeus. Sim. Então, a crença desses outros povos pagãos é sempre numa trindade, em três deuses, né? Sua Sim. divindade maior, Verdade. e depois tem os outros deuses menores. Mas, como via de regra, normalmente são três deuses. Com certeza. Agora, para o povo judeu, eles eram monoteístas, criam Sim. no único Deus. Portanto, segundo as Escrituras, a salvação, né, segundo Jesus, vem dos judeus. Ok. Porque os outros adoravam aquilo que não conheciam. Sim. Né? E nós encontramos aqui, irmão Geandro, dois textos mostrando claramente quando Jesus então ele está repreendendo Satanás, ele mostra ao inimigo, ao anjo caído, que a adoração deveria ser dada unicamente a Deus, o Pai. E nós encontramos também, nesse diálogo com a mulher samaritana, no poço de Jacó, ele mostrando que não é apenas num contexto de templo ou no monte, como era a situação daquela época, mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos então à pergunta de número 3. O primeiro mandamento ordena adorar três deuses?
Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Texto bem curto. Nós vemos aí, irmãos, que não está dizendo diante de nós, mas sim diante de mim. Singular, né? Definido, né? Nós não vemos nenhuma sombra de dúvida. Sim. Irmãos, Deus ele tem que ser tão enfático e tão claro em suas reivindicações, porque o inimigo das almas sempre está rodeando o povo de Deus, querendo torcer as palavras de Deus. Verdade. E se ele não fosse tão estrito e tão decisivo nas suas declarações, estaríamos nós à mercê de ser enganados. Mas Deus não permite isso. Ele deixou muito claro. O mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus diz: Sim. não terás outro Deus diante de mim. Não é diante de nós. Ok. Então é um ser, né, Daniel? Com certeza. Muito bem, vamos aí então à pergunta de número 4. Jesus confirmou a verdade que Deus é um só? Vamos conferir isso em duas passagens, uma no Velho Testamento e outra no Novo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E vamos ver que Jesus, em seus ensinamentos, repete essa passagem, não é, Daniel? Exatamente. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 29 em seguida. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Próximo texto. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que maravilha esse texto! Jesus então está dizendo que o primeiro de todos os mandamentos é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmão Jean, o que quer dizer mesmo a palavra único? Único, será que quer dizer dois, três? De maneira nenhuma. Único quer dizer um. Ok. É um óbvio sentido, né, irmãos? Então nós devemos realmente nos apegar, porque Deus é muito claro em sua palavra, não querendo que ninguém se perca, né? Mas que todos se arrependam e venham a salvação. Ok. Pergunta de número 5, irmão Daniel. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo? Vamos então ao texto de 1 Coríntios 11, no verso 3. Vamos ver aqui uma importante ilustração que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz o seguinte: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então nós estamos vendo aqui, irmão Daniel, que existe uma hierarquia, Sim. tanto na sociedade aqui humana, estabelecida por Deus, Sim. entre o homem e a mulher, e tanto também na hierarquia celestial. Verdade. Né? Deus é maior do que Cristo. Sim, o e próprio Cristo, ele revelou isso para nós. Exatamente. Exatamente. Então vamos então agora à pergunta de número 6. Existe alguém igual ao Deus eterno? Será que existe alguém igual ao Deus eterno? Vamos conferir isso nas Escrituras. Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6 e 40, versículo 28. Ok, vamos à leitura então. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável em seu entendimento? Então nós vemos aqui que o eterno, o nosso Deus, o Senhor é Criador, é o único Criador de todas as coisas. E ele diz, irmão Jean, claramente, querido amigo, que não existe outro igual a ele. Não é um conceito de Daniel e Geandro. A Bíblia está dizendo, o próprio Deus afirmando, que não existe outro ser igual a ele. Muito bem, vamos agora então à pergunta de número 7. Quem é o maior, o Pai ou Cristo? Nós vemos aqui em João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Será que tem alguma dúvida? Segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, ele disse que o Pai é maior do que ele. Não tem dúvida nenhuma, irmão. Exatamente. Se nós compreendermos e aceitarmos unicamente aquilo que está escrito,
não tem como compreender isso de maneira diferente. Exatamente. Jesus fez referência a seu Pai como o único Deus verdadeiro? Será que ele fez isso, irmãos? Vamos conferir nas Escrituras com muito carinho. Esse texto agora é muito especial para o nosso estudo de hoje. João, capítulo 17, versículos 1 a 3. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmão Daniel, segundo as palavras de Jesus, quem é o único Deus verdadeiro? O Pai. Exatamente. E que desse conhecimento nos traz o quê? A vida eterna. A vida eterna, queridos ouvintes. Nós precisamos compreender que o ensinamento de Jesus é esse. Jesus sempre reivindicou a autoridade máxima do Pai. E que o Pai é o único Deus verdadeiro. Certamente. Né? Isso é uma questão de salvação. Exatamente. Conhecer a Ele e a seu Filho é o resultado da vida eterna. Com certeza. Muito bem. Vamos então agora à pergunta de número 9. Deus de fato é o Pai literal de Jesus Cristo? Temos agora então 4 textos e nós gostaríamos novamente que você pausasse esse vídeo e acompanhasse cada leitura que nós iremos fazer para que também você chegue a uma boa conclusão desse estudo. Vamos então ao texto de Efésios 1, verso 3 inicialmente, e depois João 20, 17, João 14, 6 e 1 João 2, verso 21. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então a Bíblia nos garante aqui, nos afirma de forma muito clara que Deus, Ele é sim o Pai do nosso Senhor Jesus. Literalmente. Com né? certeza. Com certeza. Sem dúvida alguma. Queridos amigos, se alguém falar para vocês que Deus, o Pai, não é Pai de Jesus, que Jesus não é Filho de Deus, então nós devemos acreditar, irmão Daniel? De maneira nenhuma. A Bíblia não ensina dessa forma, né? Ok. Muito bem, vamos então agora à pergunta de número 10. Segundo a Bíblia, quem ressuscitou a Jesus? Vamos ao texto de Atos 5, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Então nós vemos aqui claramente explicado na Bíblia, sem sombra de dúvida, que realmente Deus ressuscitou a Jesus. Exatamente. Não é? Com certeza, irmão Jandro. É interessante, amigo, dizer a você algo muito importante. Não somente o texto de Atos 5, verso 30, ele nos afirma que Deus, o Pai, Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos vários versos. Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa em sua Bíblia. Só no livro de Atos encontramos algumas referências em alguns outros textos também, para que você chegasse à sua conclusão. Nós não podemos citar todos os textos aqui por uma questão de espaço, de tempo, mas gostaria que você por si só também pesquisasse e chegasse à conclusão a respeito desse assunto. Exatamente. Muito bem, vamos agora então à pergunta de número 11. Temos que crer que Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo para sermos salvos? É importantíssimo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então muitas pessoas, irmãos Daniel, estão dizendo por aí que Jesus se auto-ressuscitou. Sim. Né? Será isso cabível pelas Escrituras? Vamos Vamos estudar? Okay. Vamos abrir nossas Bíblias? Abra sua Bíblia novamente, querido amigo. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ok, então aqui entendemos, irmão Geandro, que para nós termos a salvação,
a garantia de que nós moraremos com Jesus no céu, é preciso aqui confessar que o Pai ressuscitou a ele dentre os mortos. Exatamente. Pergunta de número 12. Quem nega que Cristo é o Filho de Deus é o quê? Vamos conferir na Bíblia? A Bíblia vai mostrar que quem nega que Jesus é Filho de Deus, o que ele é. Verdade. Vamos estudar? 1 João, capítulo 5, versículo 5. E 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Vamos aos textos então. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Próximo texto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. Então nós encontramos aqui dois textos muito claros, dizendo que para vencer o mundo, para vencer o pecado, é preciso confessar Jesus como Filho de Deus. E encontramos aqui, irmão Geandro, no texto de 1 João 2, verso 22, claramente a Bíblia dizendo que o anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Exatamente. E se alguém vier a você, meus irmãos, e disser para vocês que Jesus não é Filho de Deus, essa pessoa, segundo as Escrituras, é um mentiroso. E não só mentiroso, ele tem o espírito do anticristo também. Verdade. Né? E tem alguém por aí, irmão Geandro, afirmando que o Pai e o Filho são apenas títulos funcionais, ou seja, como simplesmente ele estivesse ocupando uma função, não sendo Pai e Filho literais. E a Bíblia está dizendo que esses são então conhecidos como anticristo. Nós acreditamos que eles estão negando o versículo mais lindo da Bíblia e o mais importante para nós. Verdade. São João 3,16. E nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sim. Eles estão desprezando o amor de Deus o Pai, em dar o seu Filho para nos salvar. Vamos então ao próximo estudo. Pergunta de número 13. Deus, o Pai, é também o Deus de Cristo? Nós temos então agora, querido amigo, uma sequência de textos e novamente gostaríamos que você acompanhasse a cada um. Vamos então ao primeiro texto de Salmos 45, verso 7. Nós vamos ver essa mesma passagem agora de Salmos, repetido também no Novo Testamento, no próximo texto que o irmão Daniel vai ler. Ok. Nos diz assim em Salmos: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Novamente, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O texto agora é de Hebreus 1, verso 9. Para que não deixe dúvida de quem está sendo dito. Sim. Lá o contexto de Hebreus, estamos tratando do Filho de Deus, de Jesus. Sim. Né? Então, uma passagem que liga do Novo ao Velho Testamento. Verdade. E agora, em João capítulo 20, versículo 17, nos diz: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Muito bem. Temos ainda Efésios 1, verso 3, que nos diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Por fim, agora nós encontramos umas passagens em Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Muito bem, irmão Jandro. Então encontramos aqui uma sequência de texto e ainda temos uma última para confirmar então aquilo que nós acabamos, né, Exatamente. de estudar, de chegar à conclusão. Então, Daniel, mas você viu aqui quantas vezes Jesus chama o nosso Deus de seu Deus. Sim, também? Com certeza. Vamos então agora a Apocalipse 1, versos 5 e 6, quando a Bíblia diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus,
seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Muito bem, querido amigo. Então, com esses textos, nós chegamos à conclusão que Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é apenas nosso Deus. Jesus, em várias passagens que nós acabamos de ler, diz também que Ele é o seu Deus. Exatamente. Que maravilha a revelação da palavra de Deus, irmão Joel. Mas agora, para deixar esse ensinamento mais fixo em nossa mente, nós temos um complemento. Várias outras passagens Sim. aqui que nós vamos meditar rapidamente, lendo sem comentário, para que você possa meditar em seu coração. Sim. Vamos Unicamente lá, então? a palavra de Deus, irmão Joel. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 ao 6, nos diz: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Romanos 16, versículo 27. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória, por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Efésios 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crê que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Querido amigo, gostaria de chamar a sua atenção para o último texto, está no livro de Judas, os versos 24 e 25, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria diante da sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que esta maravilhosa revelação da palavra de Deus, apresentando esse Deus maravilhoso como o único Deus digno de adoração, seja algo que esteja cada momento, a cada instante da sua vida, mais claro, mais firme, e isto sempre baseado juntamente conosco, meu querido amigo, nas Escrituras Sagradas. Palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo estudo. Amém.